Olá, humano, olá, humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente. Humanisticamente é o seu canal para discutir direito e humanidades, para discutir humanística. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, acredito que o mais famoso seja o Spotify, assim como nós estamos também no YouTube. Então, se você quiser assistir às nossas aulas ou ouvir os nossos episódios, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer receber todos e todas vocês aqui no Humanisticamente. E hoje nós vamos discutir uma das maiores autoras do século XX, uma das maiores pensadoras do século XX, foi de fato uma personalidade do século XX, que foi Hannah Arendt. E nós vamos discutir um livro que eu sempre quis ler esse livro e felizmente a prova da Humanística DPE do Paraná me permitiu ler esse livro, porque ministrei um curso para essa prova e lá cobrava essa obra que eu sempre tive interesse de ler e finalmente li ela sistematicamente. O livro é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Esse livro é um espetáculo onde ela mostra que o mal no mundo não é um ser mitológico com chifre, rabo pontudo e cheirando a enxofre, que qualquer pessoa, quando para de fazer suas reflexões morais, ela corre o grande risco de se entregar à banalidade do mal. Então, eu espero que você possa apreciar o nosso episódio de hoje, que é um trecho, é só um bloco de uma aula mais ampla que eu gravei para esse curso de Humanística da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Como eu disse, lá a gente fez uma análise sistemática dessa obra, capítulo por capítulo, e fiz inclusive um resumo bastante extenso da obra, que eu considero que ficou bem legal, e eu espero que você goste desse bloco que a gente está disponibilizando como episódio aqui no Humanisticamente. Então, é isso. Se você gostou e puder indicar para um amigo, para uma amiga, eu vou te agradecer bastante. Então, escuta aí, depois da vinheta, vai! Então, vamos para a análise da nossa obra, que eu já adianto para vocês, é um livro tranquilo, é um livro simples, que não tem grande complexidade. Vocês vão entender que o contexto do livro e a ideia principal dele vai ficar bem claro, tá? Mas antes disso, entender quem é a nossa autora. A nossa autora é Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa e teórica política muito importante no século XX, possivelmente foi a maior filósofa do século XX, a mais conhecida, pelo menos. Ela tem uma origem judaica, ela nasceu na Alemanha, mas foi forçada a emigrar devido à perseguição nazista, ficou apátrida durante um bom período da sua vida até adquirir a cidadania americana. Ela se radicou nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e boa parte da sua narrativa filosófica e política foi a partir de paradigmas americanos a partir de então. Mas ela tem uma forte, uma sólida base em filosofia alemã, seu país de origem, e ela sempre dialogou bem com esses autores da tradição alemã, apesar de estar radicada nos Estados Unidos. Suas experiências com o regime nazista influenciaram profundamente seu trabalho, levando a publicar obras significativas sobre totalitarismo, a natureza da ação humana, política e a liberdade. O Eichmann em Jerusalém, relatos sobre a banalidade do mal, se insere nesse contexto, como a gente vai ver na sequência. Ela era conhecida por uma análise profunda e crítica de figuras históricas como Platão, Aristóteles, Kant, Heidegger e outros, e pelas suas ideias sobre democracia e pluralismo político. Ela sempre foi filiada a uma linha mais ligada ao liberalismo político, ao pluralismo, a linhas de pensamento que eram muito mais pró-democracia, e ela sempre foi muito crítica dos regimes totalitários, muito por conta da sua experiência, inclusive com o nazismo. Isso fez com que ela também fosse uma opositora ferrenha do totalitarismo de esquerda. Então ela era crítica tanto do totalitarismo de direita quanto do totalitarismo de esquerda. Ela propunha, por isso, a importância da liberdade política, da igualdade entre pessoas e da inclusão de diferentes vozes e perspectivas na esfera política. Como acadêmica, ela
contribuiu bastante com os debates, tanto sobre filosofia como sobre ciência política. Em sua vida pessoal, ela teve uma educação liberal em Königsberg e que, por sinal, é uma cidade de forte tradição intelectual, é a cidade de origem do Kant, por exemplo, e ela levou essa ideia de liberalismo político, de liberdade, desculpa, espirrei, durante toda a sua vida, tá? Então ela carregou essa ideia de liberalismo político, esse seu liberalismo político durante toda a sua vida. E o Eichmann em Jerusalém, o livro que a gente vai estudar, Relatos sobre a Banalidade do Mal, vem justamente nesse contexto. Qual o contexto do Eichmann em Jerusalém? O livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt, ele veio justamente nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial e ela relata nesse livro o julgamento de Adolf Eichmann, um oficial de alta patente nazista. Quem era o Eichmann? O Eichmann era um burocrata do aparato do Terceiro Reich que era responsável pela logística de transporte de milhões de judeus europeus para os campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. O Eichmann, ele era um oficial nazista que trabalhava no aparato burocrático do Estado. Ele era o responsável pela logística, pela burocracia do encaminhamento de judeus tanto para fora da Alemanha, da expulsão de judeus da Alemanha, como do seu encaminhamento para os campos de concentração para serem mortos efetivamente, como a gente vai ver ao longo do percurso do relacionamento dos alemães com os judeus até a medida da solução final. Ele esteve nesses diferentes momentos, desde a expulsão de judeus da Alemanha até o seu encaminhamento para os campos de concentração. Então, a Hannah Arendt vai analisar quem é esse indivíduo, quem é essa pessoa que colaborou e como uma pessoa vai caminhando para essa deturpação moral ao ponto de mandar milhões de pessoas para o extermínio e considerar isso aí uma atitude justificável. Esse é o grande tema aqui do Eichmann em Jerusalém. E por que o nome do livro é Eichmann em Jerusalém? Que julgamento foi esse do Eichmann? O que acontece é que depois da guerra, o Eichmann foi capturado por agentes do serviço secreto israelense, o Mossad, na Argentina, em 1960, e foi levado para Israel para ser julgado. Então entenda qual é o contexto. O contexto é que o Eichmann, ele trabalhou durante a guerra, serviu ao regime nazista, mandou milhares de pessoas para a morte, e aí, no final da guerra, ele fugiu sorrateiramente. Primeiro foi para os Estados Unidos, foi preso, inclusive, nos Estados Unidos, mas conseguiu fugir e, no final das contas, ele ficou escondido na Argentina. E aí, o Mossad, o serviço secreto israelense, descobriu que ele estava na Argentina e, numa ação de serviço secreto, totalmente violadora, por sinal, totalmente violadora das regras do direito internacional, fez uma operação secreta no território argentino, sem o conhecimento do governo argentino, para capturar o Eichmann. Uma vez que o Eichmann foi capturado, foi levado para ser julgado em Israel. Então o serviço secreto foi lá, pegou o cara na Argentina e levou para ser julgado em Israel. Tem esse filme aqui, o Operação Final, no Netflix está com esse nome, mas a tradução mais correta talvez seria Solução Final, o que faz inclusive uma alusão ao que os nazistas chamavam, que foi a decisão final de Hitler de mandar os judeus para o campo de concentração, se chamava Solução Final. Esse filme que tem inclusive na Netflix, né, com Ben Kingsley, grande ator, mostra essa operação do Mossad para pegar o Eichmann lá na Argentina. Então, aí no seu momento de descanso, eu recomendo que você veja esse filme. É bem interessante, baseado nessa operação para pegar o Eichmann na Argentina, em Buenos Aires. Quando ele foi pego, ele foi levado para Israel, para Jerusalém,
para ser julgado. E aí, onde é que a Hannah Arendt entra nessa história? Hannah Arendt, na época, já era uma renomada teórica política e foi enviada para Jerusalém pela revista The New Yorker. Não sei se você conhece a The New Yorker. A The New Yorker é uma publicação da cidade de Nova York, uma revista, que ela é caracterizada por ter um perfil justamente bem progressista. Nova York é uma cidade bem cosmopolita, bem progressista, e ela foi mandada pela New Yorker para acompanhar o julgamento do Eichmann em Jerusalém. A partir de suas observações, ela desenvolveu a teoria da banalidade do mal. E aí, galera, sempre é importante, quando você começa a ter contato com o livro, tentar entender qual é a lógica desse livro. E a lógica do Eichmann em Jerusalém é justamente a lógica da Hannah Arendt de que o mal, de que as pessoas acabam sendo seduzidas pelo mal, e o mal não é uma figura mítica de um diabo de chifres e cauda com ponta, não. O mal é uma coisa que acontece quando pessoas comuns, burocratas como Eichmann, pessoas que trabalham nas atividades mais ordinárias do Estado, elas vão seguindo ordens que são moralmente condenáveis e elas começam a deixar de fazer questionamentos morais. Então, o mal, ele não é um ente mítico, não é uma figura teológica. O mal é uma realidade humana que acontece com pessoas normais, pessoas ordeiras, pessoas, aspas, respeitadoras das leis, pessoas que estudam, pessoas que têm algum nível de letramento. Pode acontecer com qualquer pessoa quando elas deixam de fazer questionamentos morais. Então, isso é um relato de como uma pessoa, ou mesmo uma sociedade, acaba se curvando ao mal simplesmente por deixar de fazer questionamentos morais, deixar de ter um senso crítico. Então, ela vai, ao longo desses relatos, durante o acompanhamento do julgamento de Eichmann em Jerusalém, ela vai percebendo que nessa burocracia ordinária do Eichmann, isso vai o transformando numa pessoa que se rendeu ao mal. Não era um monstro ou um gênio do mal, alguém com uma mentalidade de vilão de filme blockbuster, mas um burocrata medíocre que simplesmente cumpriu ordem sem nenhuma reflexão crítica e acabou fazendo um serviço desastroso que mandou milhões de pessoas para a morte. Então, aí vem a ideia do livro Eichmann em Jerusalém, vem desses relatos que a Hannah Arendt faz para The New Yorker. Depois ela organiza todos esses relatos e lança justamente Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. A publicação das reportagens virou o livro, gerou controvérsia, principalmente devido à maneira como a Hannah Arendt descreveu Eichmann e as ações de alguns líderes judeus durante o Holocausto, bem como por suas críticas a certos aspectos do julgamento. Isso é interessante. A Hannah Arendt, ela analisa o julgamento do Eichmann e ela, mesmo tendo uma origem judaica, mesmo ela, ao longo da sua vida, tendo uma relação com o próprio movimento sionista, que é um movimento de defesa da criação do Estado de Israel, de defesa do povo judaico, ela tenta fazer, pelo menos, uma análise crítica do julgamento, mostrando, inclusive, que muitas vezes o julgamento ele foi feito de uma maneira a dificultar a defesa do Eichmann, que se baseou em algumas provas que eram provas relativamente duvidosas. Então, ela tenta ter uma análise crítica do próprio julgamento do Eichmann. Então, o livro ele sempre teve controvérsias, tanto por essa descrição e reflexão sobre o mal, tanto por dar um caráter de humanidade ao Eichmann. Em momento nenhum ela descreve o Eichmann como alguém que não seria um ser humano ordinário como qualquer outro, não tem esse verniz de gênio do mal em momento nenhum. Ela critica, inclusive, a teatralidade do julgamento em alguns momentos. Então é um livro bastante cru nesse sentido, apesar de ter uma narrativa muito interessante. Então é um livro que não apenas é um relato histórico do julgamento do Eichmann, mas também uma reflexão filosófica sobre a
relação do ser humano com aquilo que a gente pode chamar de mal, né? Com aquilo que é moralmente condenável. O mais importante, eu diria, é justamente a reflexão que ela faz com pessoas absolutamente normais, comuns, banais, podem se render ao mal, né, de uma maneira visceral. Feita essa contextualização inicial de quem era Hannah Arendt, nossa autora, da obra, né, do Eichmann em Jerusalém, vamos começar a analisar os seus capítulos. O primeiro capítulo é a Casa da Justiça. Nesse primeiro capítulo, a Hannah Arendt ela vai começar a descrever o julgamento do Eichmann em Israel, começando com a descrição do próprio tribunal, que ela chama a Casa da Justiça, como um espaço que simboliza uma justiça séria e imparcial. Só que, como eu disse, ela tem uma análise crítica, e ela vai dizer que por mais que a tentativa durante o julgamento seja de passar uma ideia de um julgamento sério e imparcial, o fato é que todo mundo sabia que o Eichmann ia ser condenado desde o começo. Então, tentou-se passar uma ideia de rigor, de uma justiça séria, de uma justiça imparcial, de um julgamento baseado numa lógica de devido processo legal, e isso se tentou fazer com uma sobriedade nesse julgamento. Mas, apesar disso, ela diz que consegue perceber uma teatralidade involuntária nos procedimentos e na estrutura do local. Ela diz que, principalmente, o juiz Landau, ele tentava o tempo todo diminuir essa certa teatralidade que existia, mas a verdade é que as pessoas sabiam da importância daquele julgamento, sabiam que aquele julgamento ia ser histórico, sabiam já do desfecho daquele julgamento, sabiam que o Eichmann seria condenado, seria morto. Então, isso tudo faz com que até inconscientemente acabe tendo um certo tom de teatralidade que ela apresenta de forma crítica, porque é difícil fazer um julgamento com base na teatralidade. Então, isso serve até de crítica, né, que a gente pode fazer para o próprio televisionamento de julgamentos, que é muito comum no Brasil. É óbvio que ali tem uma cênica sem tamanho, é óbvio que os ministros do STF muitas vezes estão ali jogando para a plateia, e quando eles estão jogando para a plateia ali, estão teatralizando os julgamentos, fica muito difícil da gente saber se aquilo faz parte de uma encenação ou se aquilo é a aplicação do devido processo legal de uma maneira séria. Então, essa teatralização é um ponto que merece reflexão. Então, ela destaca o esforço dos juízes, principalmente do juiz Landau, em manter uma dignidade e uma ordem, tentando diminuir a teatralização promovida pelo promotor. O julgamento é visto não apenas como um evento jurídico, mas também como um evento público, com implicações históricas. A Hannah Arendt reflete sobre a complexidade do contexto em que o julgamento ocorre, incluindo tensões políticas e sociais em Israel e influências governamentais, sublinhando a luta para equilibrar a justiça com a memória histórica e os direitos do acusado frente aos horrores do Holocausto. Então, é um equilíbrio muito difícil, porque o Estado de Israel estava se consolidando naquele momento, então havia questionamento sobre a estruturação do Estado de Israel, existe até hoje, né? A gente sabe que o povo palestino foi despojado para a criação do Estado de Israel, e havia críticas à formação do Estado de Israel. O modo como a operação do Mossad foi conduzido para pegar o Eichmann era questionável, mas obviamente que o momento era de total comoção. A gente tem que imaginar que o Holocausto tinha acabado de acontecer, então havia um espanto com o horror do Holocausto. O Tribunal de Nuremberg também era recente, então obviamente que se buscava justiça para os nazistas. Então era uma equação difícil, né? Pressão externa, questionamentos internos, a busca por justiça e memória para as vítimas do Holocausto e tentar garantir um julgamento baseado no devido processo legal para o acusado. Então, eram muitos fatores que ela tenta descrever que a corte, na melhor medida possível,
tentou atender. Depois disso, a Hannah Arendt ela passa a descrever justamente a figura do Eichmann, né? Quem era o Eichmann? Ela descreve detalhadamente o contexto e as circunstâncias que envolveram o Eichmann, desde a sua captura em Buenos Aires até o seu julgamento em Jerusalém. Ela expõe a complexidade das acusações enfrentadas pelo Eichmann, destacando crimes contra a humanidade, o povo judeu, crimes de guerra e sublinhando a seriedade da lei sob a qual ele foi julgado, que previa pena de morte. Então, desde o começo do julgamento, o Eichmann sabia que estava ali diante de uma acusação que geraria sua pena de morte. Ele, e isso é muito curioso, a complexidade da situação, o Eichmann ele se declarou inocente, basicamente seguindo a linha de argumentação típica dos nazistas. Ele seguiu a linha de que estava cumprindo ordens, mas ele disse: eu me considero inocente perante as leis humanas, mas me considero culpado perante a lei de Deus. Então, ele se declarou inocente perante aquelas acusações, porém admitiu, segundo sua defesa, sentir-se culpado perante Deus. Uma distinção que ressalta a complexidade da sua própria percepção sobre o que foram as suas ações e a legalidade dessas ações perante o regime nazista. A Hannah Arendt discute a defesa de Eichmann, que argumentava que ele estava apenas seguindo ordens num sistema em que tais atos eram considerados deveres do Estado e não crimes. É aquela discussão eterna sobre os limites da legalidade. Quer dizer, se a lei voltar a dizer que escravidão é possível, a gente vai voltar a escravizar as pessoas porque isso é legal. Então, colocar judeus em fornos, em campos de concentração, é uma ordem do meu superior, eu vou cumprir? Então, tem essa discussão sobre legalidade e legitimidade. Esse argumento é explorado num contexto mais amplo de responsabilidade e culpa, em que a Hannah Arendt questiona até que ponto o Eichmann estava ciente da criminalidade das suas ações, dada a alegação de que teria matado até o próprio pai se ordenado. Ele diz que se a ordem do superior fosse para matar o próprio pai, ele mataria, certo? Então, você imagina aí o nível de deturpação moral que a pessoa se encontrava, né? O nível de lavagem cerebral que o regime nazista promoveu na sua população. Então, isso é que ela vai chamando de banalidade do mal. As pessoas vão considerando como se fosse a coisa mais natural do mundo, falar que se o Führer ordenasse que ele matasse o próprio pai, ele mataria. Então, essa é a lógica da banalidade do mal, né? Coloquei aqui, já que a gente está falando do Eichmann, essa é uma foto do jovem Eichmann, né? Enquanto oficial do nazismo, né? E já eu vou mostrar uma foto dele durante o julgamento. Então, a escritora também critica a condução do julgamento, especialmente o tempo despendido pela acusação tentando provar que o Eichmann teria cometido assassinato direto. Então, assim, qual é a crítica da Hannah Arendt? A Hannah Arendt disse que a linha da acusação era uma linha meio ridícula, porque a linha da acusação era de que o Eichmann teria agido como se tivesse puxado o gatilho e atirado na cabeça das pessoas. Mas, por mais que não tenha sido esse disparo direto, é óbvio que o Eichmann era diretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, porque ele era o burocrata que organizava o encaminhamento das pessoas para os campos de concentração, para o extermínio, para a expulsão do país. Então, a Hannah Arendt disse que era a atividade meio que inócua ou sem sentido, essa linha de dizer que ele tinha cometido assassinato direto. Uma estratégia que ela considerava pouco frutífera, dado o papel de Eichmann como organizador logístico da deportação e extermínio dos judeus, mais do que um executor direto da violência. Então, assim, precisava que ele fosse a pessoa que puxou o gatilho, já que ele era a pessoa que organizava toda a logística para mandar milhões de pessoas para a morte. Ao meu ver, também não precisa você dizer que ele era um executor direto. Ele era alguém responsável diretamente pela morte, mas um executor direto ele não era. Então, uma coisa não tira
o grau de importância da outra. A abordagem psicológica de Eichmann também é discutida. A Hannah Arendt, nesse ponto que eu acho que é mais interessante, mostra a normalidade do comportamento do Eichmann. Ele não era um vilão de blockbuster, como eu disse, ele era um vilão da vida real, um cidadão comum, um Linneu, né, para lembrar a personagem da Grande Família aí, que era o símbolo da burocracia. O cara trabalhava ali na vigilância sanitária, né, no caso do Linneu. O Eichmann, que era um burocrata da logística do Estado alemão, do Terceiro Reich. E é um burocrata comum, um funcionário público como outro qualquer, e o seu senso de moralidade foi totalmente deturpado dentro do período nazista. E aí a Hannah Arendt, a partir da figura do Eichmann, ela reflete como qualquer indivíduo aí, né, para usar um termo que remete diretamente ao Brasil, como qualquer, aspas, cidadão de bem pode se converter às piores barbáries possíveis, né? A pessoa ordeira, cristã, temente a Deus, cumpridora das ordens, burocrata, pai de família, se rende, né, se ajoelha perante o mal, uma espécie de dissonância cognitiva, se perde num mundo paralelo e fica totalmente rendido a ordens de terceiros, como se aqueles terceiros fossem líderes ungidos por Deus. É uma coisa realmente que a gente tem que refletir, o que leva as pessoas a chegarem a esse nível de situação. Aqui é uma imagem do Eichmann durante o julgamento, tá? É a imagem do Eichmann durante o julgamento. Então, esse era o Eichmann. Um ponto importante vem no capítulo 3. Quando a Hannah Arendt vai abordar o fato de ele ser designado, quando iniciou seu trabalho no Serviço de Segurança, a SS, do nazismo, o cargo dele era perito na questão judaica. Ela usa esse termo para mostrar, né, a certa ironia macabra que há na terminologia. Perito em questão judaica. O que é ser perito em questão judaica? Perito em questão judaica dentro do nazismo era alguém que lidava com o extermínio de judeus. Longe de conhecer a história do povo, longe de conhecer o que é ser judeu, perito em questão judaica no nazismo era alguém que lidava com esse, aspas, problema, alguém que estava pronto para executar esses judeus. Então, ela narra a ascensão do Eichmann como, aspas, perito na questão judaica dentro da SS. Inicialmente, ele entra na SS como alguém ainda numa função mais prosaica e, ao mesmo tempo, absurdamente surreal para qualquer tipo de regime democrático. Ele era encarregado de catalogar informações sobre a maçonaria. O cara investigava a maçonaria, né, ali no serviço secreto do nazismo, na SS, e ele, a partir desse trabalho inicial de catalogar informações sobre a maçonaria, ele foi chamado e transferido para o serviço de inteligência do partido, passando a ter responsabilidade sobre a gestão da imigração forçada dos judeus. Então ele começa como alguém que cataloga informações sobre a maçonaria, depois ele é chamado para cuidar da questão da imigração dos judeus. Porque, apesar de ter sempre havido violência contra os judeus durante o nazismo, eles não começaram já com o campo de concentração, né? Começaram forçando os judeus a fugir do país, expulsando os judeus do país. Eles começaram com a expulsão, né? Com a imigração. Emigração, não é imigração, é imigração. Expulsando os judeus da Alemanha. E ele começou aí a lidar com os judeus nessa parte da imigração forçada. Com a anexação da Áustria, vocês sabem, né? A Áustria aceitou se unificar com a Alemanha, não foi uma invasão, foi uma fusão de territórios. A Áustria quis se fundir com a Alemanha nesse período. Seu papel se intensificou e ele organiza imigrações massivas de judeus, estabelecendo um sistema quase industrial em Viena,
que simplifica burocraticamente a expulsão dos judeus. Galera, e aqui eu vou ter que falar uma coisa dura, e eu imagino que um alemão que escute isso pode até me interpretar mal, mas o que o Eichmann fez foi pegar aquela lógica de eficiência alemã, e é triste, né, falar isso nesses termos, porque em termos de eficiência, gestão, qualidade, a Alemanha é um paradigma invejável, né? Só que toda essa lógica de virtude e eficiência alemã, ela foi usada da maneira mais sinistra aqui nesse período do nazismo. E ele pegou toda essa lógica de desburocratização, de eficiência, de qualidade, de celeridade e aplicou para a expulsão de judeus da Alemanha. Então, ele começou a se destacar pelo seu padrão de administração. Perceba, não foi assim pelo grau de sadismo que ele aplicava no trabalho dele, ele não se destacou por matar sangue frio. Não, ele se destacou por ser eficiente, mas ser eficiente numa prática odiosa, certo? Então, assim, a eficiência administrativa do Eichmann, o seu trabalho burocrático eficiente foi o que destacou ele. É por isso que ela fala o tempo todo em banalidade do mal. Ele foi eficiente, ele foi um grande profissional para fazer o mal, entendeu? Então, ela destaca como ele era focado na eficiência burocrática. E, ao mesmo tempo, quanto mais eficiente na burocracia ele era, mais negligente nas discussões morais de suas ações ele era. Então, isso aqui é tipicamente o que o pessoal da escola de Frankfurt chama de racionalidade instrumental. O cara é racional, mas ele é racional para aplicar uma técnica, para executar uma tarefa mecânica, mas não para refletir criticamente sobre os seus atos. Então o Eichmann, ele reflete justamente essa racionalidade instrumental, né, sendo extremamente eficiente nas atividades burocráticas, mas negligenciando as implicações morais de suas ações, aderindo a justificativas burocráticas e clichês, né? Quem é que não conhece alguns clichês por aí, né? Os clichês, eles sempre são redutores perigosos do contexto político envolvido, né? E esse comportamento exemplifica justamente o que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, em que o mal é perpetrado por indivíduos comuns, embrenhados em seus papéis sistêmicos, sem questionar a moralidade ou as consequências humanas das suas ações, tá? Dito isso, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse lá na nossa abertura, se puder indicar para um amigo, para uma amiga, alguém que você acha que vai achar esse tema interessante, eu te agradeço. Deixa a curtida aí, se inscreve no nosso canal. E é isso, valeu, tchau!